Olá, o Direito Sem Fronteiras começa hoje a exibir edições temáticas sobre geopolítica, economia e meio ambiente. O primeiro programa é sobre o Oriente Médio, uma das regiões mais instáveis do planeta, por motivos que vão desde a disputa por territórios até conflitos religiosos. No primeiro bloco desta edição, vamos falar sobre os grupos extremistas, os chamados jihadistas. Entre eles estão a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Muçulmanos vêm sendo confundidos com os radicais e o sentimento anti-islâmico cresce no mundo todo. Após o ataque terrorista às Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001, o mundo acendeu alerta para o terrorismo. Todos os muçulmanos viraram alvo, sem distinção, das forças de segurança de países da América do Norte e Europa. É comum ligar o islamismo, religião muçulmana, aos atos terroristas de grupos extremistas. Só que o Islã, ou islamismo, é uma religião baseada no Alcorão, livro que, para os seguidores, tem a palavra literal de Deus, com ensinamentos do profeta Maomé. A jihad é um conceito essencial da religião islâmica e significa empenho, esforço ou luta, uma forma de conquista da fé perfeita. Os jihadistas são radicais e entendem que a luta violenta é necessária para restaurar a lei de Deus na Terra. A Al-Qaeda, a Jihad Islâmica e outras ramificações já mataram e morreram pelo chamado jihadismo. Os grupos promovem ataques terroristas na Europa e América do Norte, além de manter uma guerra constante na faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, grupo islâmico que não reconhece o Estado judeu. Mas nem todos os muçulmanos compartilham dessa guerra e discordam dos que misturam religião e violência. Para debater o assunto, convidamos Danilo Porfírio, especialista em direito internacional e pesquisador sobre o Estado Islâmico, e Joanisval Gonçalves, advogado e doutor em relações internacionais. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigado. Nós temos aqui um problema conceitual entre o jihad pacífico e o conceito que foi subvertido para ações de violência. Sim. O que nós poderíamos fazer em termos de informação do mundo sobre essa diferença? Bob, especificamente, o jihadismo ele é um movimento de insurgência política que recorre à violência como um instrumento de resistência. E ele se escora no discurso religioso do jihad. E o que é jihad? Jihad é um princípio ético. Acima de tudo é isso. Nós temos que entender que o muçulmano entende que a comunidade de fiéis, ou Ummah, ele se espalha pelo mundo não tendo fronteiras específicas. A fronteira da comunidade ela é fluida, porque, na verdade, onde tivermos muçulmanos, nós teremos a comunidade ali presente. Diante dessa realidade, para o muçulmano, os desígnios de Deus se manifestam dentro dessa comunidade. E cabe ao muçulmano, como aquele que está sujeito aos preceitos de Alá, é por isso da palavra muçulmano, aquele que se submete a Deus, ele deve o quê? Buscar uma certa virtude dentro da comunidade. Reconhecer um papel de serviços dentro da comunidade. Mas em algum momento, essa doutrina foi subvertida só por uma questão de violência. Claro, tanto que eu gostaria só de enfatizar isso. Jihad, ele na verdade é um preceito ético, no qual ele se divide em Jihad al-Kubra e Jihad al-Sugra. Esforço maior, esforço menor. Esforço maior, eu tenho que reconhecer que como muçulmano, eu também estou exposto a vícios, a limitações, a defeitos. Então, o esforço maior é um esforço interior, na busca em ser um muçulmano virtuoso. O Jihad al-Sugra é a força de resistência. Entender que o muçulmano não pode se silenciar se outro muçulmano passa aflição,
passa perseguição. Tem, inclusive, um dito e feito do profeta Muhammad que diz: nenhum muçulmano pode dormir tranquilo, ciente que o quê? Um irmão passa aflição ou passa necessidade. Esse foi o ponto que surgiu para a defesa de movimentos violentos. Violentos. E esses movimentos violentos, Bob, se iniciam a partir do século XIX. O jihadismo é um movimento historicamente, não é, professor Jonisval, recente. Ele é do final da primeira metade e início da segunda metade do século XIX. Ele é uma resposta de resistência contra a dominação ocidental anglo-francesa no norte da África e no que hoje chamamos de Paquistão e Índia. Nós temos alguns grupos que ocupam as manchetes do mundo inteiro. Nós tivemos a Al-Qaeda com a liderança do Bin Laden e agora temos o Estado Islâmico. Que diferença existe, se existe, entre esses dois grupos, professor? Bom, esses dois grupos eles estão num momento de mudança. Quando a gente fala de terrorismo, a gente fala de uma nova onda do terror internacional, uma onda de caráter fundamentalista religioso. E esses dois grupos, bom, a Al-Qaeda, ela ganha força, sobretudo na década de 90, e ela resulta de uma ação geopolítica 10 anos antes, quando nós temos os soviéticos, a antiga União Soviética, invadindo o Afeganistão. Os núcleos de resistência que se estabeleceram no Afeganistão, primeiro de afegãos, mas depois de muçulmanos oriundos de diferentes pontos do planeta, com destaque para aqueles que vinham da Arábia Saudita para lutar contra a ocupação soviética. Treinados pela CIA. Exatamente. E transformados em guerreiros numa guerra santa contra aquele agressor, na época, aquele agressor comunista. O que acontece? Com o final da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, nós temos uma mudança no sistema internacional muito significativa. Acaba a guerra do Afeganistão e logo em seguida a gente tem a Primeira Guerra do Golfo. Iraque invade o Kuwait, aquilo que nós já conhecemos a história, e em resposta as forças ocidentais, e com autorização da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, vão combater o Iraque e libertar o Kuwait. O que acontece nesse momento? É aí que está a origem da Al-Qaeda e desse discurso todo. Os americanos chegam e se estabelecem na Arábia Saudita. A partir da Arábia Saudita se desdobrava para o ataque ao Iraque e para a libertação do Kuwait. Onde estão até hoje. Onde estão até hoje. Agora em uma escala muito menor. Mas o que acontece naquele momento? Aqueles combatentes fervorosos, religiosos, wahhabitas que haviam lutado no Afeganistão, percebem que a Arábia Saudita está sob uma ocupação quase do que eles chamariam de hereges. A Arábia Saudita é muito importante para um grupo significativo dentro do Islã, porque é ali onde estão as duas mesquitas sagradas, Meca e Medina. A gente pode assinalar que existem 3 grandes lugares sagrados, há outros, mas os 3 principais do Islã são Jerusalém, Meca e Medina. E para alguns grupos, e aí entra Osama Bin Laden, a presença americana naquele território era a presença de infiéis no solo sagrado. Queria só fazer uma diferenciação, assim, estabelecer uma diferença entre o xiita e o sunita. Ótimo. É importante estabelecer isso, porque isso está na base do islamismo. Então, vamos lá. A diferença é basicamente definida por questões não só religiosas, mas políticas. Estamos falando ainda da fase do califado, né? O califado omíada, não é? Início do califado omíada, quando o que acontece? O sobrinho e genro do profeta, Ali, ele é escolhido depois de muita resistência como o califa da comunidade muçulmana. Sucessor. Califa, o sucessor da comunidade. Tínhamos tido 2 califas, que era o califa Abu Bakr e o Omar. E aí veio o Ali. O que acontece? Ali é deposto, há uma guerra civil, e aí o que vamos testemunhar, o que vamos observar ali? O Islã, a comunidade, vai ter um racha político
entre aqueles que seguem a linhagem de Ali, e daí vem o termo xiita, vem de Shi'in al-Ali, partidários de Ali, e os sunitas, ligados à tribo coraixita, Meca, sob liderança, inclusive, na época da mulher, da viúva do profeta, que é Aisha. O que acontece? Então, há, primeiramente, essa divisão de concepções de governança dentro do Islã. Tanto que a gente vai falar que no xiismo, nós acreditamos no imamado, ou seja, o governante, o líder da comunidade, tem que ter linhagem sanguínea que remonta ao profeta. Tanto que você vai ver que os líderes xiitas, eles se dizem herdeiros sanguíneos de Maomé. Ou sanguíneos ou espirituais. Exatamente. O imã. Usam o turbante escuro, Isso. que está relacionado a isso. E os sunitas creem na ideia do quê? Do califado. A própria comunidade elege o representante do profeta. Teoricamente seria um pouco mais liberal o sunita. Teoricamente. Não, pelo contrário. É mesmo? O sunita ele é vinculado à suna, às tradições, aos costumes. Tá. Quem é que domina o islamismo? O islamismo majoritariamente é sunita. A maioria absoluta dos mais de 1 bilhão de muçulmanos é sunita. Aí é como o Danilo assinalou muito bem, às vezes a gente tem uma visão equivocada, quando se fala em xiismo, se pensa no radicalismo. Dentro do sunismo, sobretudo os grupos wahhabitas, são muito mais radicais, em termos de limitados na sua percepção, muitas vezes, de liberdade, do que dentro do xiismo. O xiismo é uma minoria, o outro grupo é que durante muito tempo era o opressor. Acho que, assim, se nós temos esses movimentos que vão tendo ondas de influência, de crescimento, eles estão longe de uma pacificação. O governo americano, de uma forma geral, ainda me parece muito míope. E um modelo de redesenhamento me parece anterior à Primavera Árabe. Eles querem voltar para trás, redesenhar, olhando para o quê? Não para frente, Joanisvaldo, mas para trás. Quem quer redesenhar nesse Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. 2 segundos sobre essa miopia. Diga. Essa miopia começa no governo Obama, que não soube lidar com as questões do Oriente Médio, e o grande resultado do governo Obama, em termos de política externa para a região, foi o esfacelamento da Líbia, foi a guerra civil na Síria e essa coisa que chamaram de Primavera Árabe naquela região toda. No próximo bloco, vamos falar sobre os curdos e a participação deles na guerra da Síria. É daqui a pouco. A gente volta já. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e hoje falamos sobre Oriente Médio. No segundo bloco desta edição especial, vamos conhecer os curdos. É um grupo étnico que vive em 6 diferentes países do Oriente Médio e reivindica o território para a criação do Estado do Kurdistão. Os curdos estão no meio da guerra civil da Síria e os Estados Unidos entraram em acordo com a Turquia para a retirada da milícia curda, aliada dos americanos, contra o grupo extremista Estado Islâmico, ao norte da Síria. O acordo de cessar-fogo prevê ainda a criação de uma zona de segurança de 32 quilômetros em território sírio. Cerca de 14 milhões de curdos vivem na Turquia, numa região conhecida como Kurdistão turco. Os demais, cerca de 16 milhões, vivem no Iraque e em partes da Síria e do Irã, além da Armênia e Azerbaijão. O grupo étnico do Oriente Médio é de religião islâmica sunita. O conflito armado na Síria tem os curdos de um lado contra o governo de Bashar al-Assad e contra grupos jihadistas que atuam no território na guerra civil do país. Os combates, que têm quase uma década, já deixaram centenas de mortos e milhares de refugiados. Bela questão. Para debater o assunto, convidamos Danilo Porfírio, doutor em Ciências Sociais
especialista em Direito Internacional com foco no Islã e Oriente Médio. E também Carmen Lícia Polazzo, historiadora com foco no Oriente. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Vamos tentar contextualizar um pouquinho a questão dos curdos. Haverá outras questões, outros povos também que foram sacrificados pela influência de europeus naquela região do Oriente. Oriente Médio, que até a expressão Oriente Médio é inventada, né? Sim. Não existe o Oriente Médio, né? Existe o Oriente. Vamos contextualizar. Como é que surgiu essa questão dos curdos quererem um Estado e não conseguirem? Quando aconteceu isso? Na verdade, primeiramente eu quero até colocar alguns dados para complementar, né? Falar dos curdos é falar de um grupo étnico que é, de certa forma, indefinido, né, de origem caucasiana, e cuja a denominação religiosa, nós temos maioria islã sunita, mas nós temos também curdos, que são muçulmanos xiitas, temos também, a professora Carmen conhece muito bem sobre isso, curdos da vertente religiosa Yazidi, não é? E, quiçá, nós temos também o quê? Cristãos curdos e até, uma curiosidade, Bob, naquela região norte do Iraque, existe uma seita que remonta o período proto-cristão, que é chamado de mandeísta, que acredita que João Batista é o verdadeiro Messias. João Batista que batizou Jesus. Isso. O Baptista. Isso, o batizador. O batizador. Okay. Ele é o Messias, né? Okay. Então é um povo que está hoje localizado, como vocês mesmos já apresentaram, no Irã, no que é hoje o Iraque. Vamos ver mais uma vez o mapa? Eu acho que ajuda a gente a refletir melhor sobre a questão. Iraque, Síria, Turquia, e também temos grupos na Armênia e no Azerbaijão, não é? E esse povo, ele foi por muito tempo sujeito ao período dos califados, né, dos califados tanto que Omíada quanto Abássida. Exatamente. E posteriormente ao sultanato, que a gente chama de Império Sultanato Otomano, não é? Só para resumir um pouquinho o período, isso, porque a história é linda. A gente poderia falar muito sobre esses detalhes, mas eu queria contextualizar, professora, a questão da dificuldade desses povos após a Primeira Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Houve promessa de Estado para a Palestina, houve muita promessa para Estado judeu e conseguiram, dividiram, criaram o Iraque, criaram o Líbano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Certo. A primeira coisa eu queria também, só um adendo à questão que o professor Danilo falou, com relação à origem, à linguística, porque vai fazer uma diferença muito grande a relação que eles têm com o Irã e com os outros países, porque eles falam uma língua indo-iraniana. Então, eles se consideram de origem iraniana. Então, antes de chegar nesse período moderno, lembrando, por exemplo, que Saladino era curdo. Sem dúvida. Saladino era curdo. Saladino era curdo. Só para contextualizar, Saladino conquistou Jerusalém. Exato, o grande herói do lado muçulmano das Cruzadas. Das Cruzadas. Não é? Então, isso é muito importante. Depois, o Império Persa Safávida, ele foi favorável aos curdos. Não, porque provavelmente as raízes tribais dos safávidas eram curdas. Por que eles estão tendo dificuldade para montar o Kurdistão? Porque, em primeiro lugar, aí vem a questão da Turquia. A questão da Turquia. Porque 50% dos curdos estão em território turco. Então, uma independência dos curdos significa a perda desse território para a Turquia. Que seria o sul da Turquia, mais ou menos, Centro-sul. Né? Centro-sul, né? Isso. Sim. Então, com relação, por exemplo, à Primeira Guerra, quando houve o Tratado de Sèvres, houve um acordo no desmembramento do Império Otomano de que o Kurdistão poderia ser, se não independente, pelo menos autônomo. No entanto, com a República Turca, o Ataturk não quer o desmembramento dessa região, então ele cede
algumas áreas que eram árabes, mas faziam parte do Império Otomano, ele cede aos europeus, não é? Justamente. E assina-se o Tratado de Lausanne, no qual o território curdo volta integralmente para a Turquia, o que ficava naquela região ali turca, né? A questão da Primeira Guerra do Golfo, Isso. o enfraquecimento do partido Baath, do Saddam Hussein. Sim. E que influência teve isso para os curdos? Só para antecipar, o regime do Saddam sacrificou os curdos, promoveu um genocídio lá no território ao norte, Em 1988. em 88, usando armas químicas, pelos dados disponíveis. Sarin e gás mostarda. Gás mostarda. E quando houve a guerra, os curdos se aliaram aos aliados, aos americanos e aos aliados europeus, para combater o regime do Saddam. O que você vê de mais importante nesse processo? Com o quê? Com a mitigação do poder do regime por meio das zonas de exclusão impostos pelos americanos e potências aliadas. Então, estou falando sul e norte. Nós vamos observar que os curdos começam a adquirir a autonomia pleiteada no Iraque. Ao norte. Ao norte. Ao norte. Como ao sul, os xiitas, que são grande maioria no sul do Iraque, não é? Exatamente. O outro fator também importante, Bob, que também preocupa, e aí nós vamos entender algumas ações do Erdogan, foi que, com o advento da Primavera Árabe e a ascensão posterior, em função do fracasso da Irmandade Muçulmana como força de condução da Primavera Árabe, a ascensão. Só para contextualizar, Sim. a Irmandade Muçulmana, estamos falando do Egito, naquele movimento que derrubou o líder Mubarak, que teve 30 anos e que no se poder. espalhou pelo mundo árabe. Pelo mundo árabe, né? Atingindo Tunísia, Líbia, Síria. E aí que eu quero chegar na guerra da Síria. Os curdos, diante também do enfraquecimento do regime do Bashar al-Assad, da fragmentação de forças de oposição e da ascensão do ISIS, nós vamos ver que os curdos terão um papel importante, inclusive apoiado pelos americanos, no combate ao ISIS no norte do Iraque e na Síria. Vamos ver de novo o mapa, só Sim. para a gente falar em cima daqueles pontos ali geográficos. Então, você mencionava o Iraque, tá O certo? norte do Iraque, não é? O norte do Iraque, nós temos ali aquela população curda, né? Isso. Tá certo? Temos também no norte da Síria, Isso. tá certo? E temos a oeste do Irã. Você mencionava que ao norte do Iraque, os curdos ajudaram os americanos na derrota ao Saddam Hussein. E não só no norte do Iraque, mas também na Síria. Na Síria. Na Síria. E veja que praticamente toda a fronteira norte da Síria é o quê? É limiada com a Turquia. É um grande território. É um grande território. O que acontece, a preocupação da Turquia é que com a autonomia, esse empoderamento dos curdos nessa região, não é? Isso que fortaleceria posicionamentos curdos na Turquia em prol da independência. Tem muito óleo ali, né? Muito petróleo ali. Mas no norte do Iraque. Norte do Iraque. No Iraque. A Síria, ela é pobre em recursos petrolíferos. Tem um detalhe também que é a água, né? Água. A água é importante. A É um água, ativo. eu diria que a água é fundamental. Sem dúvida. Porque todo o território curdo, dito curdo, ele é muito bem servido de água. O que é uma raridade, né, na região. Isso pode dificultar muito a negociação para que esse território tenha independência e autonomia. Eu acho que a água é muito importante. É um ativo importantíssimo. Porque justamente o petróleo, a Mossul, né, que eles fizeram de tudo para que os curdos ajudassem a liberar Mossul, claro. mas não ficassem na região. Claro. Né? Quer dizer, não tomassem a região para eles. A questão da ONU e a formação de estados como o Estado da Palestina ou, eventualmente, um Estado curdo. Rapidamente a senhora e depois eu passo para
para você, para a gente encerrar, rapidamente, por favor. Eu tenho uma visão muito pragmática com relação a isso. Me parece que a questão da ONU são os interesses, não é? E os interesses dos maiores ali. Geopolíticos. E o papel dos Estados Unidos. Né? De uma maneira, assim, muito simples para colocar. A senhora acha que os Estados Unidos e Rússia jogariam um papel decisivo na formação eventual de um Estado curdo? Eu tenho, assim, eu acho que seria importante, né, que isso fosse levado adiante, mas eu sou um pouco... cética. Pé na frente, pé atrás, eu acho que não vai adiante. Eu não acredito que a Turquia, em momento algum, vai abrir mão do território do Kurdistão turco. Só se tivesse um outro conflito na região que enfraquecesse a estrutura, como aconteceu no Iraque. Eu acho muito pouco provável. Isso, O que você acha? Tanto que os dois posicionamentos que eu levanto aqui. Quanto aos curdos, Síria jamais aceitará também. E a Rússia é a principal aliada do regime Síria. do Bashar al-Assad. Ponto. Eu acho que nós vamos caminhar o quê? Por aquilo que está. Certa autonomia política dos curdos iraquianos. No Iraque. Né? Dos curdos iraquianos, no Iraque. E a autoridade palestina continuará da mesma forma que está. Perfeito. Patinando. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. O tema da próxima semana é o Parlamento Europeu. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.